Olá, tudo bem? Eu sou o Diego Ramos e hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive de vida e eu tenho certeza que milhões e milhões de pessoas estão tendo essa experiência nesse exato momento. Milhões e milhões de pessoas já tiveram essa experiência no passado e infelizmente milhões e milhões de pessoas irão ter essa experiência amanhã. Mas eu disse infelizmente, mas eu não sei se tão infelizmente assim. Na verdade, eu só disse essa palavra porque é muito dolorosa esta experiência, mas eu acredito que ela seja necessária na vida, porque uma vez que a gente passa por ela, do outro lado a gente sai uma outra pessoa, muito mais forte na maioria dos casos. E que experiência é essa, Diego? A experiência de uma crise existencial. Exatamente isso. Muitas pessoas não conseguem nem definir o que é uma crise existencial, se ela está passando por isso ou se ela já passou por isso. Na maioria dos casos, o que as pessoas sentem é uma tristeza muito grande, uma angústia interna. Parece que nada mais faz sentido na vida dela. Se ela ganha muito ou ganha pouco, não faz sentido. Se ela mora bem ou mora mal, não faz sentido. Se ela tem alguém especial, se ela não tem alguém especial, não faz nenhum sentido. Se ela fosse viajar para um paraíso como Cancún, Punta Cana ou qualquer outro desse lugar, o próprio Nordeste do nosso maravilhoso Brasil, para ela não faz sentido, como se ela estivesse na represa, em algum qualquer outro lugar simples. Ela perde um pouco do brilho da vida. E as pessoas não conseguem identificar o que está acontecendo. Esses são os grandes sintomas que acontecem com as pessoas quando elas estão entrando ou já estão dentro de uma crise existencial. A vida entra numa mesmice, sabe? É ir para o trabalho, voltar para casa, ir fazer compra, ir ao shopping, voltar para casa. Às vezes é ir na igreja, é voltar para casa, ver os filhos, ver o marido, ver a esposa, sai com os amigos, vai numa balada, compra um carro e tanto faz, sabe? Tem aquele desejo de comprar o carro, compra um carro um mês depois, parece que não faz sentido, parece que não viveu aquela experiência de forma extraordinária, parece que aquela alegria dura pouco no final, sabe? Sim, esses são sentimentos, alguns sintomas do que acontece com as pessoas quando elas estão vivendo dessa crise existencial. E isso é um negócio que acontece e pode ter fim, mas para muitas e muitas e muitas pessoas parece que não tem fim. E dura 2, 5, 10, 20, 30, 40 anos e para muitas pessoas leva uma vida inteira e ela nunca descobre como sair disso, de uma crise existencial. Eu passei por isso na minha vida, foi muito dolorosa. Porém, quando eu saí dela, eu saí um homem totalmente transformado, totalmente renovado. Eu descobri dentro de mim coisas que eu nem imaginava que eu podia ter ou que eu já tinha dentro de mim. E muitas pessoas não conseguem identificar por esse lado ou não conseguiram ainda viver este outro lado, que é o após uma crise existencial. Elas acham que talvez a vida dela não vai ter mais sucesso depois disso, que ela não vai ser mais uma pessoa completa, ela acha que ela não vai ser uma pessoa 100% feliz. Ela passa a acreditar, e isso é um dos grandes motivos que faz com que a crise existencial se perdure por muito tempo na vida, é quando uma pessoa acredita que a vida dela é exatamente isso. É casa, trabalho, trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, trabalhar para poder ganhar o dinheiro para comprar o pão, para pagar o aluguel, para pagar água, luz, telefone, ter uma vida simples, humilde. Aliás, e chamam essa vida de humilde, mas humildade não tem muito a ver com isso. E ela acaba definindo que a vida dela vai ser somente isso. É bem certo que essa pessoa está dentro de uma crise existencial. E olha, eu quero deixar aqui rápido uma nota que eu, Diego, não tenho formação em psicologia. Não, eu não sou psicólogo de informação, mas eu quero compartilhar com você a minha experiência de vida, que vale muito mais do que qualquer estudo para mim, porque eu passei por isso e eu extraí riquíssimas informações de grande valor dessa minha experiência que eu posso compartilhar com você. E isso pode te servir de alguma forma em algum momento da sua vida.
Se você ainda não passou por uma crise existencial, eu sei que é dolorido, mas se você passar, você pode sair dela uma pessoa muito mais forte do que você entrou. E isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Se você está dentro de uma crise existencial, eu posso claramente dizer para você que é possível sair de uma crise existencial muito mais forte do que você já entrou. E se você já passou por uma crise existencial e está fora, você entende o que eu estou te dizendo. Você sabe do que eu estou te falando. O quão forte você consegue sair depois que você vence essa fase da vida. E eles chamam de crise existencial porque é uma crise que dá ali na meia-idade, alguns entre 35 anos em média, alguns chamam de crise de um quarto de vida, que acontece em torno dos 25 anos de idade na média, mas eu não quero muito me fechar a essas informações. Tem gente que entra numa crise existencial com 20 anos, com 18 anos. Tem gente que entra numa crise existencial com 16 anos, com 14 anos, com 10 anos. Por que você acha que tem tanta gente que tem desejo de se suicidar? Ela está procurando respostas de informações que ela tem, que ela quer obter, para responder alguns questionamentos que ela tem interno e ela não está encontrando. E a vida começa a não fazer mais sentido para ela. Ela achava que a vida era legal, ela achava que a vida era interessante, que seria muito legal, mas em algum momento, e está acontecendo de forma muito precoce, elas começam a perder o brilho da vida. E começam a surgir alguns questionamentos que você vai poder usar como parâmetro para identificar em que ponto da vida você está. Você está dentro, tem duas questões, aliás. Se você estiver dentro dessas questões, ou de uma dessas questões, é bem certo que você deve estar ali por meio dentro dessa crise existencial. Você já se auto-perguntou a seguinte questão: de onde eu vim? Da onde eu vim? De que lugar que eu vim? Essa é uma questão que eu fiz inúmeras vezes na minha vida, por mais que a resposta estava próxima de mim, mas eu não conseguia sentir a resposta. Eu achava que eu tinha que ter uma resposta diferente daquela que eu estava vendo, porque na verdade eu não sentia a resposta. Eu via a escrita, mas eu não via a resposta. Era uma questão que estava ali, diante da minha mente, diante dos meus olhos, claramente, toda hora me perturbando. De onde eu vim? Da onde eu vi? Quem me criou? De que lugar que eu vim? Será que eu surgi do nada aqui? Essa é uma questão. Se você tem se feito essa questão, é bom você ficar atento com o que você está pensando, porque isso pode ser algum índice de informação relacionada a uma crise existencial. E a outra questão que eu quero levantar aqui com você é a questão do que as pessoas normalmente fazem, que é a seguinte: o que é que eu vim fazer aqui neste mundo? Qual é a minha missão de vida? Qual é o propósito da minha vida neste mundo? Eu quero entender de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho algum propósito maior por estar aqui? Ou realmente eu nasci do nada, eu fui criado do nada neste mundo para simplesmente trabalhar, para comprar comida para casa, para pagar o aluguel, para pagar a parcela do carro suado, para pagar a conta de luz, conta de água, conta de telefone, poder ir no shopping de vez em quando comprar as roupas mais baratas e ficar privado de viver a vida, de conhecer outros lugares que eu tenho desejo de conhecer. Quantas pessoas não se fazem essa pergunta todos os dias, 24 horas por dia? Elas deitam pensando nisso, acordam pensando nisso e não encontram uma resposta para que traga uma definição para ela. E por que eu quero falar aqui uma definição para ela? Porque cada um pode tirar uma definição diferente dessa resposta, mas se a resposta que você encontrar para trazer definição te ajudar a sair dessa crise existencial, essa com certeza é uma boa resposta. Se a resposta te trouxer dúvida, confusão e fazer com que você permaneça ou se aprofunde mais em uma crise existencial, talvez essa não seja a real resposta boa suficiente para você. Para mim, essa resposta ela veio de forma direta, clara e objetiva, e eu até me lembro quando isso aconteceu. Foi tão impactante que eu senti a resposta dentro de mim. E quando eu senti a resposta, eu tinha certeza que ela já estava lá há muito tempo, só que eu não estava vendo ela. Eu estava olhando para todos os lugares, mas eu não estava olhando diretamente para ela. Era por isso que eu nunca tinha visto antes. Eu não estava enxergando ela. Eu não estava sentindo essa resposta diretamente dentro de mim.
Quando eu disse antes que eu senti, quando eu disse antes que eu via a resposta, mas eu não sentia, é porque eu passava os olhos por ela, mas eu não dava o devido valor a ela. Eu queria respostas que eu gostaria de ter, e não exatamente a resposta que era a real resposta. E muitas vezes a gente faz isso na vida. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, mas nem sempre o que a gente quer ouvir é o que a gente deve ouvir. Nem sempre as respostas que a gente quer ter é as respostas que a gente precisa ter para resolver algumas soluções na nossa vida. E isso foi o que aconteceu comigo, e foi exatamente por essa situação que eu demorei tanto para sair da crise existencial que eu vivi há alguns anos atrás. Bom, o que me levou a viver a crise existencial foram esses questionamentos. Porque eu estava numa vida assim muito abundante, eu estava bem colocado profissionalmente, eu era líder de uma multinacional, eu tinha uma boa colocação, eu tinha um respeito, quando eu falava, as pessoas respeitavam o que eu falava, elas ouviam, elas colocavam em prática o que eu falava, eu ajudava inúmeras pessoas a irem além, a fazerem mais do que elas poderiam fazer, eu ajudava as pessoas a se autodescobrirem, eu conseguia extrair das pessoas o potencial que elas tinham dentro dela. Quantas vezes uma pessoa chegava crua para mim em alguns meses, às vezes um ano, aquela pessoa era uma pessoa totalmente diferente, que até mesmo ela, de certa forma, passava até não acreditar que ela tinha se transformado numa pessoa tão forte, tinha se descoberto ali dentro dela. Enquanto eu fazia isso, eu estava me fechando dentro de mim mesmo. Bem colocado profissionalmente, tinha uma vida confortável, para a idade que eu tinha, 20 e poucos anos, era orgulho para minha família em relação a esse assunto, orgulho para os meus amigos. Eu escutei várias vezes, nossa, você é o orgulho dos nossos amigos, entre a nossa roda de amigos, você é o cara que traz orgulho pra gente, assim, de posicionamento, que tem aquela vida que muita gente deseja ter. E eu dentro de mim estava me definhando, me fechando, porque eu não encontrava respostas para aquilo que eu queria. Ou, aliás, eu não encontrava as respostas que eu queria para aqueles questionamentos que eu tinha dentro de mim. Exatamente isso. Olha, e é tão dolorido, é tão amargo esse momento que a gente chora sem sair lágrimas. A gente não sente mais aquela disposição maravilhosa que a vida nos dá. Muitas vezes a gente faz as coisas de forma obrigada. E quantas pessoas estão aí indo trabalhar todo dia de forma obrigada só pela necessidade de ter que trazer o dinheiro para casa e ela não vê prazer nenhum no que ela está fazendo? E a resposta não é porque ela está fazendo o que ela não gostaria de estar fazendo, que se de repente se ela estivesse fazendo o que ela gostaria de estar fazendo, aquilo iria mudar na vida dela. Não necessariamente, porque eu passei por isso. Eu estava vivendo uma vida que eu desejei viver, e eu estava definhando por dentro porque eu não estava encontrando respostas para aquilo que eu gostaria de encontrar, de ter dentro de mim. Quantas pessoas não estão aí em relacionamentos em que ela não sabe por que ela está naquele relacionamento, ela tem certeza que ela ama a pessoa, ela gosta do jeito da pessoa, mas ela não tem certeza se ela quer ficar com aquela pessoa pro resto da vida, porque ela está confusa dentro dela mesma. Isso tanto de mulher para homem, quanto de homem para mulher. Ah, mas aí eu já estou num casamento, já tenho 2 filhos, já tenho um filho, ou já casei, tenho um cachorro, um gato, tenho um passarinho, a gente já comprou um apartamento, ou a gente já alugou uma casa, ou a data do casamento já está marcada. E ela acaba entrando numa confusão achando que ela não ama mais a pessoa, mas na verdade ela sabe que ama. Vira aquela salada mista dentro dessa pessoa, dentro da mente dessa pessoa. É uma confusão tão grande que é basicamente impossível de explicar. Se nem a pessoa consegue explicar, perdão, muito menos quem está de fora. Muitos querem incentivar essa pessoa a ir fazer aquilo porque talvez ela gostaria de estar na posição daquela pessoa e a pessoa está descartando aquelas possibilidades, aquelas oportunidades que ela está tendo. Quantas vezes você talvez não tenha ouvido isso, de que você estava tendo uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter e não estão tendo, e você propriamente dito não estava querendo pegar aquela oportunidade para você, não estava querendo agarrar aquela oportunidade para você porque parecia que ela não fazia sentido. Aliás, a vida parece que já não estava fazendo mais sentido, estava tudo ficando sem graça, sem sal, sem açúcar, o mundo estava começando a ficar cinza.
Já não tinha mais prazer em assistir os filmes que você gostava de assistir, não tinha mais prazer de ouvir as músicas que você gostava de ouvir, não tinha mais prazer em estar em companhia daquelas pessoas que você antes amava, os amigos, até os próprios parentes, se não os próprios de dentro de casa. Não há mais este prazer. Alguns chamam esse início até de depressão, né? E eu não sei se eu posso definir como depressão ou não, porque eu não sou ninguém para definir o que é ou o que não é como depressão, mas eu sei que eu passei por um período de depressão que eu não assumi para ninguém. Eu fiquei dentro de mim, eu estava bem neste ponto em que eu queria me excluir do mundo, eu queria desaparecer do planeta, eu queria, se eu pudesse, eu falei isso várias vezes para várias pessoas, se eu pudesse ter uma chácara no meio do mato onde nem luz existisse para que eu pudesse me isolar 100%, isso era o último estágio antes de abrir um buraco, enfiar a terra dentro e a cabeça dentro e mandar concretar. Antes de abrir um buraco, enfiar a terra dentro e mandar concretar, eu estava pensando em morar no meio do mato, onde nem luz pudesse ter, que pudesse ter pelo menos uma mina d'água para que eu pudesse pegar água para tomar banho, para fazer uma comida, plantar o que eu iria comer e viver como um ninguém no meio do nada. Tudo para me excluir deste mundo, para desaparecer deste mundo, porque eu não ia ter coragem de tirar a minha própria vida. Mas muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, elas acabam encontrando coragem e tiram a própria vida. Então eu cheguei ali muito próximo desse ponto. Cheguei próximo ao ponto de pensar que de repente era melhor abrir um buraco e mandar enterrar a cabeça para ver se eu conseguiria sair deste mundo. Tudo porque eu não estava encontrando respostas para a minha vida, eu não estava encontrando qual era o sentido do caminho que eu deveria seguir. E olha que eu tinha uma base de informação muito importante que eu sabia que muita gente não tinha. Eu tinha um emprego maravilhoso, eu conhecia sobre o que eu fazia, eu era muito bem pago, mas muito bem pago sobre aquilo que eu fazia, eu tinha o respeito das pessoas, onde eu chegava, eu frequentava restaurantes bons, as pessoas pegavam o carro na porta, puxavam a cadeira, eu viajei para vários lugares extraordinários, mas nada disso estava me trazendo respostas para a vida que eu estava buscando naquele momento. Sim, foi um momento difícil da vida e eu tô aqui compartilhando isso com vocês porque eu sei que inúmeras pessoas estão passando por isso. E talvez você esteja passando por isso agora. Mas toda essa informação que eu estou trazendo agora é para te trazer a informação principal, que sim, é possível sair disso. Eu consegui, eu estou aqui como prova viva de que é possível sair dessa bolha que é uma crise existencial. Eu sei que muitas pessoas não conseguem identificar isso como uma crise existencial. Alguns chamam de frescura, ela cala a boca, ela fica quietinha, não quer falar sobre crise existencial, mas dentro dela aquilo está corroendo. É como se fosse um ácido corroendo as paredes internas da mente, do coração, do corpo. Aquilo dói, 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 mas ela não quer falar. Que ela tem medo das pessoas acharem que ela está sendo fresca, que ela está sendo fraca, a pessoa tem medo das outras pessoas apontarem o dedo para ela e dizer que ela está sendo ingrata, que ela não está dando valor à vida, que ela não está nem sendo fiel a Deus. Quantas vezes a pessoa coloca Deus no lugar onde ela mesma deveria estar se posicionando? Não que Deus não esteja ali, Deus está ali, mas ele está aguardando a pessoa tomar uma decisão da vida dela. Entende? E a pessoa, às vezes, nessa crise, nessa depressão interna, nessa crise de existência, ela se abafa, ela veste uma capa de um ser humano perfeito, de um ser humano que tem muita fé, que é muito forte, que é muito trabalhador, que aguenta pancada, que já passou por grandes dificuldades na vida e venceu tudo, que ela sempre fez tudo o que ela quis, que ninguém pode levantar a voz para ela, que ninguém tem moral de falar da vida dela, que a vida dela é um que é um livro aberto, que ela tem um livre-arbítrio de fazer o que ela quer e ela tem realmente. Mas quantas vezes as pessoas não usam todos esses argumentos para justificar aquela capa que ela está vivendo, que ela está vestindo e vivendo, quando dentro dela a tristeza está corroendo como ácido. Aquela crise existencial está corroendo como ácido. Sim, eu sei disso, eu sei como dói, e dói muito, 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 mas é possível vencer isso.
É possível sair disso e aqui está a chave, aqui está o segredo. Tudo está dentro da minha e da sua mente. Exatamente isso. A mesma dor que te trouxe todo esse caos, ela também traz as respostas e a chave para te tirar deste caos. E você quer saber o porquê essas questões, esses questionamentos que normalmente levam as pessoas a uma crise existencial surgem dentro delas? Porque se elas encontrarem a resposta para esses questionamentos, ela vai encontrar dentro dela, depois disso, um poder tão estrondoso, mas tão estrondoso que ela nem sonhava, nem imaginava que ela tinha dentro da própria mente dela. Exatamente isso. A mesma questão que te traz uma dor é a mesma que vai te trazer a solução para aquela dor junto com as respostas para aquilo. Exatamente isso. As respostas para esse questionamento é o que vão te trazer a informação correta que você precisa para sair desta crise existencial que talvez você esteja vivendo, ou que talvez um parente seu esteja vivendo, ou que talvez os seus próprios pais ou seus próprios filhos. E quantas milhões de pessoas não estão vivendo agora? E infelizmente quantas pessoas não estão tirando a própria vida porque não conseguiram chegar até esse exato momento onde ela vai obter a informação correta, que vai trazer a chave, que vai abrir a porta, onde tem um grande poder que cada um de nós temos. Sim, e é aí que está o segredo. Eu demorei para chegar aqui. Eu queria ouvir as respostas que eu queria. Na verdade, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria colo. Eu queria chorar. Eu queria me sentir um coitado. Eu queria poder sair como vítima e encontrar um culpado para tudo aquilo que eu estava vivendo. É exatamente isso. Estava procurando isso. Porque aí, uma vez que eu encontrasse um culpado, eu iria me passar como vítima. E uma vez como vítima, eu não tinha responsabilidade de nada daquilo que eu estava fazendo. Eu poderia cobrar alguém ou alguma coisa para que ela resolvesse a minha própria vida e eu não iria precisar fazer nada. Eu poderia continuar na minha cama deitado, eu poderia continuar no meu sofá deitado, sem fazer esforço algum, sem me preocupar em cuidar de mim, sem me preocupar em cuidar da minha mente, porque quem me levou para aquela situação tão difícil não foi eu. E era isso que eu estava buscando. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo agora e milhares de pessoas nesse mundo estão buscando a mesma coisa. Buscando um culpado pela tristeza, pela desilusão que ela está passando ou que você está passando neste exato momento. Mas a resposta que eu tenho que te dar é o seguinte: toda vez que você se colocar como vítima, você vai querer respostas para suas questões que não vão trazer respostas para ela, que não vão trazer conclusões para ela. E isso, na verdade, vai te fazer se afundar cada vez mais numa crise existencial. Ou ela vai te levar diretamente para uma crise existencial, ou ela vai te puxar cada vez mais para dentro de uma crise existencial. E talvez a partir daí possa surgir uma depressão e, infelizmente, como já foi para muitos, daí surgiu um suicídio. E olha, isso é verdade e é muito sério. E eu busquei por essas informações que eu queria ouvir. Eu não queria ter que colocar a cara diante da vida e falar, não, eu vim aqui e agora eu tenho que assumir. Não, eu queria conforto, eu queria estar no meu comodismo, eu queria paz e arroz, eu queria ficar de sossego, assim, sabe? Não, eu queria só comer, eu queria dormir, não queria ter que trabalhar, me matar para poder ganhar uma vida que as pessoas quisessem que eu tivesse. Eu não queria ter a obrigação de ter que realizar os desejos que eu achava que era meu, mas na verdade eram de outras pessoas. Eu não queria ter a obrigação de ter que ser alguém para o mundo, entende? Eu não queria isso, eu queria ficar calminho na minha, sem responsabilidades, sem ter que me preocupar com outras coisas. Eu queria, como muitos dizem, uma vida em paz. Mas na verdade essa vida de paz era uma vida de conforto sem sair da cadeira, era uma vida de conforto sem levantar do sofá. Era por isso que eu queria entrar no vitimismo, encontrar um culpado para as minhas justificativas. Até que eu entendi que eu sou o responsável da minha própria vida. E se eu não me
posicionasse para resolver aquela crise existencial que eu estava vivendo, os meus pais que me amam tanto não iriam responder, não iriam resolver para mim. As minhas irmãs que me amam tanto não iriam responder e não iriam resolver para mim. O governo da minha cidade, o governo do meu estado, o governo do meu país não iriam resolver aquelas situações para mim. Eu só iria colocá-los como culpados, mas na verdade para eu aguçar o vitimismo dentro de mim, mas eles não iriam resolver aquela situação. Somente eu tinha o poder de resolver aquela situação e eu entendi isso e fui atrás da informação. E eu descobri que, na verdade, eu tinha todo o poder dentro de mim e ele estava lá esperando para ser ativado. Exatamente isso. Quando isso aconteceu? Quando eu comecei a personalizar os meus próprios pensamentos. Quando eu comecei a criar o domínio e exercer o domínio e a autoridade sobre os meus próprios pensamentos. E isso é um processo que tem início, meio e fim. Quando os meus pensamentos surgiam, eles iam diretamente àquele lado negativo, aquele lado que me afundava mais, que me trazia desgosto, que me trazia desânimo, que trazia preocupação, que me trazia mais dúvida. E aí eu descobri que, na verdade, eu tinha que exercer autoridade sobre aqueles meus pensamentos antes que eles se autodefinissem como pensamentos depressivos, como pensamentos de crise, frutos de uma crise existencial. Aquele pensamento que a vida não brilha mais, aquele pensamento que não tem mais graça na vida, eles nasciam, chegavam no meio do caminho e se definiam sempre pelo mesmo percurso. E era o percurso que me levava a uma depressão. Era o percurso que me levava cada vez mais a me aprofundar numa crise existencial, até que no meio do caminho eu falei, chega! Quem manda na minha vida sou eu. Eu não sou vítima do mundo, eu não sou vítima do governo, eu não sou vítima da família que eu nasci, eu não sou vítima de nada nesse mundo. Ou eu vou para cima, ou eu vou para cima. E a partir de agora, eu vou decidir sobre o que eu vou pensar, sobre o que eu vou desejar e sobre o que eu vou fazer da minha vida. E nesse exato momento, eu comecei a definir os meus pensamentos. Eu comecei a trazer definições sobre os meus pensamentos e a minha vida começou a clarear. Eu comecei a ver coisas que eu não via antes. Eu comecei a sentir coisas dentro de mim que eu não sentia antes. Eu comecei a experimentar coisas que eu não tinha experimentado antes e parecia assim até de forma, entre aspas, estranhas, porque aquilo estava dentro de mim e eu tinha certeza que aquilo já estava dentro de mim, mas eu me questionava o porquê que eu não tinha vivido aquilo antes. Por que aquilo tinha se escondido de mim, dentro de mim mesmo, todo aquele tempo para trás? Exatamente isso aconteceu comigo. E eu encontrei as respostas. A resposta de onde eu vim e a resposta do que eu vim fazer aqui. E a resposta eu vou deixar aqui para você, porque ela serve para mim, serviu para mim e vai continuar servindo para o resto da vida. E ela serve para você e ela vai continuar servindo para você para o resto da vida, porque nós somos seres humanos. Então não importa se eu sou homem e você é mulher, não importa se eu sou alto e você é baixo, não importa se eu sou moreno, se você é branca, não importa se eu sou magro e você é gordo, não importa, não tem nada a ver, não importa se eu sou brasileiro, você é japonês, americano, isso não importa, porque nós somos seres humanos, essa resposta se encaixa para mim e para você. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Exatamente isso. Nós somos criados na fonte do conhecimento e das ideias. Nós somos frutos do onipresente, do onipotente e do onisciente. O próprio Deus foi quem criou a mim e criou a você. E por mais que pareça difícil eu enxergar isso, e você talvez enxergar isso, quando você está numa crise crise existencial, e quando eu estava numa crise existencial, essa era a verdade que eu não queria ouvir, mas era a verdade que iria sarar as minhas feridas. Eu e você somos imagens e semelhança do Deus Todo-Poderoso que, inspirado na sua criatividade, criou a mim e criou a você e nos deu autoridade e domínio para exercer sobre este planeta, sobre todas as coisas neste planeta, nesta terra. E é difícil entender isso por um certo período, mas na verdade quando você começa a exercer dessa autoridade, desse domínio que você ganhou, que foi o que eu fiz, exercendo sobre os meus pensamentos, eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque aí eu comecei a dar diretrizes para os meus pensamentos.
Opa, se eu receber autoridade, se eu receber domínio para exercer sobre qualquer coisa nesse planeta, eu posso exercer este mesmo domínio sobre os meus próprios pensamentos. E por que não começar agora? E foi aí que eu comecei a exercer domínio sobre os meus pensamentos. Quando surgia aquele pensamento de medo, na hora eu cortava o barato dele e falava: não, eu sou forte e eu sou corajoso. Eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Porque eu sou imagem e semelhança do meu Criador, que é o Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. Este sou eu, este é você. E a segunda questão, que é o que eu vim fazer aqui, eu também descobri a resposta. Sabe aqueles sonhos que você tem? Normalmente os sonhos começam a surgir na mente de uma pessoa quando ela é criança. Sabe o que são esses sonhos que você tem desde criança e que você já engavetou vários ali na sua cômoda, no seu criado mudo, lá na estante da sala? Esses sonhos são revelações de Deus para você. Estes são as missões que Deus tem para você. E quais são as missões? Transformar os seus sonhos em realidade. Exatamente isso. Isso é maravilhoso, não é? Todos esses seus sonhos que você tem aí engavetado até hoje dentro da sua mente, a sua missão de vida é transformar esses sonhos em realidade, é trazer ele das ideias para o mundo. Imagina só se Henry Ford não tivesse transformado um sonho em realidade, nós não teríamos os carros Fords no mundo. Já pensou se Santos Dumont não tivesse transformado o sonho de um avião em realidade? Como é que você viajaria de avião hoje? Talvez outra pessoa teria criado, mas não seria Santos Dumont. Já pensou se de repente, deixa eu pensar numa outra pessoa aqui, Thomas Edison não tivesse transformado o sonho de uma lâmpada em realidade? Talvez você não estaria acendendo a luz da sua casa hoje, assim como eu tenho essa luz aqui em volta da minha câmera. A sua missão de vida é transformar os seus sonhos em realidade. E foi aí que eu encontrei o ânimo da minha vida. Por quê? Porque eu estava cheio de sonhos guardados dentro de mim, mas eu estava com eles todos engavetados. Eu não tinha mais prazer na vida. Eu não queria mais saber de realizar sonhos. Mas no dia de que eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu senti isso dentro de mim, e eu entendi que os meus sonhos eram missões para transformar, e eu tinha a missão de transformar esses sonhos em realidade, eu ganhei uma força dentro de mim tão grande, que eu me tornei uma pessoa insuportável. Nada mais pôde me parar nessa vida. E foi aí que eu encontrei o caminho que me tirou da crise existencial e me levou diretamente no caminho da autorrealização. E é assim que eu me sinto hoje, uma pessoa autorrealizada. E os propósitos dessa missão da minha vida de transformar os meus sonhos em realidade é impactar outras pessoas, assim como eu estou fazendo com você agora. Se você está me ouvindo até aqui e você está sentindo a verdade no que eu estou te dizendo, eu estou cumprindo com o propósito da minha vida. E a missão da minha vida era exatamente estar aqui conversando com você. Esse foi o meu sonho desde criança. Eu gostaria de poder compartilhar com as pessoas informações que pudessem impactar elas. Eu gostaria de poder ensinar pessoas que eu aprendi, às pessoas que eu aprendi durante a vida. E muitas vezes eu disse isso com a minha própria experiência para que isso pudesse impactar outras pessoas e pudesse ajudá-las também em algum sentido na vida dela. E eu estou aqui cumprindo com a missão da minha vida e cumprindo com os propósitos da minha vida. E foi por isso, exatamente por essas duas respostas e por colocar essas respostas em ação na minha vida, que eu consegui sair de uma crise existencial que durou anos. Eu posso dizer para você que deve ter durado em média 6 anos na minha vida. Essa crise existencial começou antes dos 30, foi muito dolorosa, mas eu saí dela e saí muito melhor do que eu entrei, muito mais fortalecido, muito mais consciente da vida. Na verdade, eu saí desperto. Eu entrei dormindo numa crise existencial e eu saí desperto para a vida. Eu acordei para a vida, eu acordei para o mundo. Eu entendi qual era o meu propósito, qual era a minha missão neste mundo. Eu entendi quem foi que me criou e me formou dessa forma. E não importa o shape que eu tenho aqui, não importa o corpo que eu tenho. Se eu sou moreno, se eu sou branco, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou brasileiro, se eu sou americano, isso não importa. A missão da minha vida é maior que a minha própria vida. Quando você encontrar a missão da sua vida que está aí dentro de você, dentro da sua mente martelando, você sabe do que eu estou dizendo.
ela está martelando dentro de você, ela está pedindo para sair para fora e você está abafando. Quando você soltar essa missão de dentro de você e começar a colocar isso para fora e exercer a autoridade que você tem sobre você mesmo, você vai sair dessa crise existencial e vai entrar no caminho da autorrealização. E olha que não tem caminho mais prazeroso do que o caminho da autorrealização. Quem criou esse caminho para a gente foi o próprio Deus. Porque quando ele deu a missão, ele também deu recompensa sobre essa missão. Ele também trouxe uma recompensa para essa missão. E é o caminho da autorrealização. Se você está buscando por isso, preste muita atenção nisso que eu estou te dizendo. Se você está buscando por isso na sua vida, você vai com certeza encontrar o caminho da autorrealização quando você entender de onde você veio e entender a missão e o propósito da sua vida. Então, foi um prazer enorme poder compartilhar essa parte da minha história, uma história muito grande, eu tenho muitas outras histórias para contar, mas eu queria muito dividir isso com você. Então, fica aqui a minha história, fica a minha dica, alcalinize a sua mente, personalize os seus pensamentos, coloca o pé, porque Deus está colocando um caminho para você, ok? Um grande abraço.